Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. No vídeo de hoje nós vamos decorar juntos um bolo no tema dinossauro. Eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam então de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Esse bolo é um bolo pequenininho, de 2 andares, mas como de costume eu fiz a blindagem. Como era um bolo que estava muito gelado, eu resolvi usar uma blindagem mais molinha para ficar mais fácil de trabalhar, porque senão essa blindagem ia secar muito rápido e ia me dar um trabalhinho, porque o bolo estava muito gelado. Então eu resolvi fazer uma blindagem mais molinha, como vocês viram aí. Para fazer essa blindagem, eu utilizei para 500 gramas de cobertura fracionada meio amargo, 100 gramas de creme de leite. Derreti a cobertura e acrescentei o creme de leite, misturei bem, tá pronta a minha ganache, tá? Bom, depois que ela seca, eu venho com o chantilly estabilizado com pó para glacê real. Para chegar nesse tom de verde, eu utilizei um pouco de verde bandeira, verde limão e também um pouquinho de marrom. Tô seguindo a inspiração, né, do que a cliente me enviou, né? Então eu tô seguindo ali a inspiração. Tinha até conversado com ela se ela queria mudar um pouco as cores. Como era um bolo de 2 anos, já um pouco mais de baby, ela falou que não, porque a decoração, o estilo da festa não era baby, era dinossauro mesmo, sabe? Então, assim, ela queria que mantivesse as cores e eu mantive. Então, fiz essa misturinha para chegar nessa cor que ficou linda. Uma pausa, né? Para essa textura de chantilly maravilhosa. Então, eu depositei, alisei topo, alisei lateral, retirei o excesso de quina, dei mais uma alisadinha só para subir essa quininha que ficou aí na lateral. E agora eu venho com o próximo passo. Bom, no modelo inspiração, esse bolo, esse primeiro andar, ele tinha umas nuances de marrom, bem clarinho, nada muito exagerado. Então, o verde que sobrou, eu acrescentei mais marrom e ele ficou nessa cor. Depositei um pouco só, como vocês podem ver, dei uma alisadinha de leve e agora eu venho com a minha espátula de textura, fazendo a textura e aí deixando essas nuances aí em marrom, bem delicado, como vocês podem ver no verde. Nada muito exagerado, o verde ainda sobressai, mas tem essas nuances aí de marrom. Vou manter as minhas esquinas imperfeitas e fazer o acabamento no topo com o pincel, que é totalmente opcional, mas eu particularmente gosto muito, tá? Não se esqueça que aqui embaixo no box de informações tem um link para você comprar o meu curso online que está com 50% de desconto. Peguei uma forma de 10 centímetros e fiz a marcação de onde vai entrar o meu próximo bolo, digamos assim, né? Vocês vão entender já já. Faço também a estruturação. Bolo de andar sempre tem que ter estruturação, mesmo que o bolo de cima seja fake, que é o caso desse bolo. Então, aqui o que eu fiz? Eu peguei, a intenção era fazer um vulcão. Então, eu comprei essa torre de isopor, você encontra em loja de confeitaria. Colei ela, cortei, né, o topo dela, para ela ficar numa altura semelhante a um bolo de 10 centímetros, não podia ficar alto demais. Colei ela na minha tábua com glucose de milho, porque é muito leve, senão eu não iria conseguir confeitar. E agora eu vou preencher todo esse cone, todo esse vulcão com o chantilly marrom. Esse corante que eu usei para fazer é marrom, não tem nenhuma especificação, é só corante marrom mesmo, tá? E aí eu alisei primeiro o topo e depois a lateral. Só que na hora de alisar a lateral eu preciso inclinar a minha espátula para que ela pegue no bolo, né? E para manter o formato de cone aí no meu vulcão, tá? Retiro também ainda o excesso de quina e ela ficou bem quadradinha. Vocês vão entender aí como é que eu vou fazendo, ó, com o auxílio de um pincel um pouco mais firme do que aquele que eu usei para fazer o topo do bolo. Eu fiz então primeiras ranhuras no meu vulcão, levando de baixo para cima. Depois eu fui arredondando essas pontas com o próprio pincel. Então fui passando o pincel de baixo para cima, levando até quase que ao meio do bolo para que essas pontas ficassem mais arredondadas, tá? Porque aí eu conseguiria ser um pouco mais fiel ao modelo inspiração. Com o auxílio de um palitinho de churrasco, né, eu passei aí o bolo fake para cima do bolo de verdade. É muito prático, né, a gente fazer assim, fica bem legal. Lembrando, gente, que o vulcão, essas ranhuras do vulcão é para ser bem rústico mesmo, tá? Não precisa ser nada certinho, não. Outra coisa, aquele palitinho de churrasco, eu ultrapassei ele, tá? Para interligar em um bolo no outro e evitar que esse bolo de cima, mesmo que fake e leve, para evitar que ele corra para um lado ou para o outro. Agora eu estou utilizando o quê? Chantilly. Isso aí, laranja, é chantilly. O que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi tingir o meu chantilly de laranja,
deixar ele exatamente na cor que eu queria. Feito isso, eu fui colocando leite condensado até ele ficar nesse ponto de escorrer. Não manchou no bolo, tá? Ficou intacto até o final da festa. E foi bem simples de fazer, bem tranquilo, não tive dificuldade nenhuma, tá? E gostei bastante do resultado. Eu já vi algumas pessoas utilizando essa técnica de amolecer o chantilly para fazer o drip cake, mas eu não aconselho, porque se for branquinho e tiver uma cor escura na parte de baixo, né, o chantilly de baixo for escuro, é muito provável que manche, como eu já vi acontecer várias vezes. No último vídeo eu mostrei para vocês que agora eu faço meu próprio topo de bolo, mas eu ainda tenho muito vídeo gravado com topos que uma outra pessoa fazia para mim, inclusive uma pessoa maravilhosa que me acompanhou durante 4 anos. Ela foi maravilhosa na minha vida, uma grande companheira. Me acompanhou aí por 4 anos nessa minha vida de confeitaria. E hoje eu estou fazendo sim meus próprios topos, mas eu tive uma pessoa incrível do meu lado que sempre me ajudou muito, sempre comprou ali o meu barulho, sempre comprou as minhas ideias. Ela foi incrível na minha vida. Inclusive, esse bolo foi feito para o aniversário de 2 anos do filhinho dela e ficou lindo, né, gente? Ah, ela arrasa demais. Olha que lindo que ficou esse topo. Para fazer essa areinha, eu misturei 2 tipos de biscoito. O biscoito de maisena e o biscoito Oreo, tá? Triturei no liquidificador, pode ser no processador também, e aí fui colocando no rodapé do bolo de baixo, do bolo de cima. Gente, achei que fez toda a diferença essa areinha dessa cor, principalmente nesse bolo. Achei que ficou incrível. E olha só esse resultado de milhões. Gente, ficou lindo. Eu amei demais esse bolo. Esse bolo aí tá sendo ainda um dos meus preferidos até hoje, porque eu amei a decoração em si, amei o topo, achei que ficou lindo esse topo também. Então juntou tudo, achei que o bolo ficou incrível. E esse é o resultado final do bolo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é @mundostamari ou Maria Lima de Faria, que é meu Instagram pessoal. Não esqueça de passar no nosso canal secundário Cantinho da Mari. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!